Bolsa ganha fôlego extra com Bolsonaro encostando em Lula nas pesquisas. Referência do mercado acionista brasileiro, o Ibovespa voltou a passar os 117 mil pontos nesta quinta depois do Datafolha. São Paulo, a Reuters, pesquisas eleitorais mostrando um estreitamento na dissemelhança entre Luiz Inácio Lula da Silva, APT, e Jair Bolsonaro, APL, na balada presidencial tem somado um respiração substituto à Bolsa Brasileira nos últimos pregões, o que pode estar marca sobre a primeira consequência à resolução das urnas no vizinho Atualidade 30. Referência do mercado acionista brasileiro, o Ibovespa voltou a passar os 117 mil pontos nesta quinta depois do Datafolha indicar Lula constante com 49% intenções de votação no segundo turno, enquanto Bolsonaro oscilou uma altura para encomeada e foi a 45%, no limite do emparelhamento técnico. Outras pesquisas têm apresentado a mesma tendência, o que reforça o otimismo da grupo bolsonarista. No originário turno, os principais levantamentos subestimaram os votos do presidência e pretendedor à reeleição. Por caminhada de 15 horas e 30, o Ibovespa subia 0,4% a 116.725,43 pontos, no cômodo preconício ininterrompido de aristocracia, acumulando conquista de mais de 4% na semana. No melhor instante do Atualidade, chegou a 117.366,58 pontos. É correto que pedaço relevante dessa desagravo segue a relativa trégua no exterior, em qual lugar Wall Street ainda engatou uma reintegração apoiada em resultados corporativos, depois inquietar-se com temores sobre os efeitos na forramento de uma ardileza monetária mais agressiva nos Estados Unidos para derribar a inflação. Nesta sessão, o tabuado acionista norte-americano S&P 500 caía 1%, defeito contabiliza altura de mais de 2% nesta semana. Mas ainda não é um segredo a direção no mercado financial pelo contorno parco do Estado Bolsonaro, com menor presença do Estado na forramento, mais bom a privatizações, o que se reflete em correto arrojo nos pregões em que tempo presidência e pretendedor à reeleição avança desfavoravelmente o petista. Ao limite do originário turno, em que tempo Lula venceu com uma dissemelhança menor do que as pesquisas apontavam e a escolha no Congresso mostrou uma organização mais centro-direita, houve certa euforia, nomeadamente nas ações de estatais quanto Petrobras e Banco do Brasil. Naquela segunda-feira, o Ibovespa avançou 5,5%, enquanto as preferenciais da Petrobras, a Petróleo 3, Petróleo 4, dispararam 8%. Ações ordinárias do BB, a BA3, saltaram perto 8%. De contrato com Ricardo Campos, diretivo de investimentos da Arite Capital, a imagem é de que Bolsonaro trouxe uma potência maior para as companhias estatais e pode apanhar a desestatização de algumas empresas. Mesmo do altura de aspecto fiscal, apesar de seguidos ajustes para encomeada no teto de gastos, afora de medidas com través populista mirando a escolha, a grupo comandada por Paulo Guedes, que seguirá adiante do Ministério da Economia se quiser, segundo Bolsonaro dispõe de certa segurança para os próximos anos. Não puro existe a probabilidade de algumas privatizações, quanto ainda as expectativas macro-fiscal, inflação, juro real e micro-reformas, interferências políticas sanado melhores em um segundo Estado Bolsonaro, afirma o aliançado de uma gestora em São Paulo, que pediu para não receber o título citado. Lula tem visto aplauso de pessoas que sanado pilares em estipulação de formulação da ardileza econômica, quanto Armínio Fraga, Ismar Baixa, Pedro Malan e Pércio Árida, defeito a erro de esmiuçamento sobre seu colocação na extensão e ainda sobre quem será seu virtual ministro da Fazenda traz correto desconforto. O aplauso do ex-ministro Henrique Meirelles ao petista alimentou expectativas sobre sua notícia em um aleatório corretor procuração de Lula e animou o mercado, gratuito seu histórico quanto presidência do Banco Central nos dois governos de Lula e quanto ministro da Fazenda, com Michel Temer. Mas sem anúncios mais efetivos, as especulações esfriaram. Isso continua sendo um capaz enigma, avaliam estrategistas do JP Morgan em relatório a clientes, reforçando que desafios fiscais sanado altos e até agora não estão sendo abordados. Para M. Chayo e a grupo do JP Morgan, fatores quanto avanço parco e oportunidade de aptidão da Selic no ano que vem apoiam uma percepção construtiva para a Bolsa, independentemente da resolução das eleições, defeito eles não descartam possíveis contratempos, considerando as muitas incertezas remanescentes no cenário político. Em 2022, o Ibovespa neste instante acumula aristocracia de mais de 11%. No próprio período, o S&P 500 recuamento aproximadamente 23%. De fazenda de cavado dessa energia estão componentes quanto um avanço parco mais acentuado do que o previsto, com saúde quanto o fechamento do corrente de aristocracia da Selic e previsões de aptidão do juro a torar do vizinho ano. Na percepção de Werner Roger, feitor e aliançado, iniciador da Trígono Capital, se Bolsonaro vencer, a Bolsa dará um salto rápido e acentuado.
No Aventura de uma Triunfo de Lula, ele afirma não saber quanto será a consequência, certa ocasião que até agora faltam informações sobre a sua ardileza econômica. Ele avalia que há muitos investidores esperando uma conclusão para avocar ou reconquistar posições na bolsa.